salvação, de restauração, aleluia, e de correção para a glória do teu nome. Recebe o servo de Deus com palmas bem alegres. Aleluia. Para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer a recolha dos dízimos e das ofertas para que possamos continuar mantendo a obra de Deus com as portas abertas e na certeza de que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso para nos abençoar. Grandes coisas tem feito Deus por nós e por isso nós estamos. E é por isso que nós estamos alegres, né, irmão? Mais um domingo que temos que agradecer a Deus por estarmos de pé para a glória do seu nome. Eu sempre digo, cada dia é uma vitória e cada dia a gente tem que estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, apesar das lutas, apesar das batalhas, mas Deus Ele tem sido conosco e a igreja precisa crer nisso, confiar nisso e colocar em prática no seu coração a gratidão e o amor por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então nós vamos adorar a Deus. Os irmãos que souberem da letra do hino, podem cantar também. Não é só para você me ouvir cantar, não. Você também vai cantar, porque esse hino é uma oração, é uma expressão do crente para com Deus, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tribulação. A solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas lutas, é orar. Meu irmão, aprenda isso. Você está angustiado, está aflito, está passando por luta, vá orar. Chore na presença de Deus. Entregue os seus conflitos a Deus, né? E Deus Ele vai fazer uma análise do seu pedido e vai trabalhar para te atender, para te responder. Então é isso que nós temos que fazer a cada dia. Quando vem a luta, quando vem a tribulação, é colocar-nos nos pés do Senhor para que o Senhor possa nos abençoar. E através da oração, nós vamos conseguir vencer qualquer batalha. Jesus disse, ainda que a sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, poderás dizer a um monte, ergue-te e saia de um canto para outro, e assim será feito, diz a palavra do Senhor. Então, o crente, ele é gerado de novo, porque ele era uma velha criatura, e essa velha criatura morreu, e agora nasce uma nova criatura. Essa nova criatura que nasceu, ela nasceu para ser vencedora, porque a Bíblia diz que a nova natureza nossa, ela está fundamentada em Cristo. A velha natureza estava fundamentada em Adão, e Adão caiu, e nós caímos com ele, mas a nova natureza está fundamentada em Cristo, e por estar fundamentada em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus disse, eu venci o mundo, amém? Então tome posse disso, tome posse da nova natureza que foi gerada em você através de Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. É Jesus, como tu vê, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus, só tu me entendes e conheces o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti
eu sei que encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar, é que meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir e a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Oh, aleluia! Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia! É Jesus. São tantas lutas que eu começo a pensar que vou parar e não vou mais continuar. O sofrimento está a me consumir. É Jesus. Aí eu lembro que tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Quem sabe louva a Deus. Jesus, não ligue. Oh, aleluia. É que meu coração não pôde suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Jesus, nesse momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. Jesus, não ligue se agora eu chorar, é que meu coração não pôde suportar. Estou chorando porque sei que estás aqui. Aleluia! Só Jesus pode nos socorrer. Convido a igreja de pé para lermos a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Versículos de número 22 ao 24. Aleluia. Vamos fazer algumas menções da igreja de Éfeso. Como nós falamos domingo passado, ela era uma igreja que recebeu uma doutrina santa, primeiro de Paulo, depois Apolo, Priscila, Aquila. Foram varões de Deus que passaram por Éfeso, preparando os crentes para o grande conflito
A igreja de Éfeso, ela passou por um grande conflito, porque a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, né? Era uma cidade onde a deusa Diana, que era a deusa dos Efésios, tinha o seu templo principal, magnífico, aonde pessoas de todas as partes iam visitar e adorar e fazer sacrifícios à deusa Diana. E os irmãos da igreja de Éfeso, os crentes que moravam naquele lugar, eles eram perseguidos, porque eles não se submetiam às adorações aos pagãos, aos deuses pagãos. E essas lutas que os irmãos de Éfeso passaram, fez com que muitos deles esfriassem da fé. Muitos esfriaram da fé. E chegaram ao ponto até mesmo de tolerar algumas crenças, posso dizer assim, totalmente anticristã. E lá no Apocalipse o Senhor manda uma carta para a igreja de Éfeso e diz assim: lembra-te de onde tu caístes e arrepende-te, senão eu virei contra ti e te removerei do lugar. Volta ao primeiro amor. Então isso aí é um alerta para nós que somos crentes, porque tem crente que se acha, né? Que acha que nunca vai cair, nunca ninguém vai lhe derrubar, não porque eu tenho tempo de crente, não porque eu sou batizado com o Espírito Santo, não, irmão, nada disso evita uma queda. Quando eu vejo um crente cair, eu não me alegro não, mas eu tomo um exemplo para mim. Por que fulano caiu? Aí a gente vai ver o histórico da pessoa e vai ver os motivos pelo qual a pessoa caiu. Aí eu já vou me prevenindo. Sabe por quê, irmão? Porque eu não quero cair. Eu não quero. Jesus não quer que eu caia. Jesus não quer que você caia. Mas não depende só de Deus. Depende da gente também. Amém? Então vamos ler a palavra. Versículo de número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pode sentar. Paulo, ele está falando aqui as 3 etapas da regeneração. Vamos dizer assim. O que é regeneração, pastor? É a mudança do homem interior. Porque, como eu disse, o nosso homem interior foi feito segundo Adão. Porque Adão era a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Adão era perfeito. Não havia falha em Adão, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, perfil, semelhança, natureza. Deus colocou em Adão alguns atributos comunicáveis seu, para que Adão fosse um varão segundo o coração de Deus. E foi assim. Depois criou Eva, que também foi uma varoa segundo o coração de Deus. Não havia maldade, não havia malícia, não havia nenhum tipo de imoralidade nem pecado sobre Adão nem Eva. A prova que eles andavam nus e não se envergonhavam. Mas na hora em que eles pecaram contra Deus, gerando em si a natureza do pecado, gerou-se também uma nova natureza no ser humano. A partir daquele momento que eles pecaram, que foi gerado a natureza neles do pecado, essa natureza passou para os seus filhos. E os filhos passaram para os filhos deles, e assim foi de geração em geração até as datas de hoje. A criança já nasce com a natureza pecaminosa do Adão caído. Aí o que é que Cristo fez? Ele veio e trouxe para nós
uma nova natureza. Porque na natureza de Adão, nenhum homem se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Porque a natureza de Adão, ela inclina-se para o pecado. A prova é que quando Deus chamou ele para conversar com ele, depois do pecado, ele se escondeu e colheu para si, cozeu, né? Uniu uma folha com outra e fez um avental de folhas para cobrir a sua nudez, tanto ele como a sua mulher. Então eles criaram uma veste provisória, porque eles não tinham nenhuma ideia de como fazer para cobrir a sua nudez, porque estavam envergonhados um do outro, porque a natureza já estava maculada. A natureza da inocência estava prejudicada pelo pecado. Então, quando Deus chamou Adão e que ele estava escondido, Deus perguntou por que ele estava escondido, e ele disse: porque eu ouvi tua voz e me envergonhei, porque eu estava nu. Quem te mostrou, quem te disse que tu estava nu? Aí Deus já disse: comeste tu do fruto que eu te proibi? E ele disse: a mulher que tu me destes, ela me deu e eu comi. Então isso significa o quê? Deus viu que aquelas folhas que eles tinham cozidos, folhas de oliveira, não ia cobrir a sua nudez, ia ficar parcial. Eles estavam cobertos as suas partes íntimas, mas não estavam vestidos. Deus poderia ter dito: então pronto, já que vocês pecaram, se virem. Não, Deus fez o primeiro sacrifício cruento, que é um sacrifício com sangue, pela humanidade. Matou animais e fez túnicas cobre daqui até embaixo. Olha que eles estavam com folha, cobrindo só a parte de baixo. Deus vai, mata animais, não sei quantos, e fez túnicas de pele, e vestiu ele e vestiu ela. Então isso representa o quê? Para poder vestir Adão e Eva, Deus teve que derramar sangue. Para poder trocar a natureza carnal do homem pela natureza espiritual, o Filho de Deus teve que verter sangue. Então isso representa para nós o que Paulo está dizendo aqui, porque Paulo está usando 3 verbos gregos que determinam a ação do homem, não de Deus, mas do homem, porque a parte de Deus ele já fez. Cristo morreu e a nos resgatar, no momento em que ele nos resgatou do mundo, nós estávamos com folha de oliveira, nós estávamos cobertos parcialmente, nós estávamos nus aos olhos de Deus. Deus matou, permitiu, melhor dizendo, a morte de Cristo, para que através da morte de Cristo nós pudéssemos ser vestidos. Hoje nós estamos vestidos. Aí Paulo usa essa, porque Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, então ele usa essa tipologia, essa metáfora, melhor dizendo, para trazer para nós um ensinamento. Aí ele usa o verbo, primeiro, despojar, depois ele usa o verbo renovar, e por último ele usa o verbo revestir. Então esses 3 verbos denotam uma ação do homem em resposta ao sacrifício de Deus. É como se Deus tivesse para cada um de nós feito uma túnica de pele através do sangue de Jesus e entregou para cada um de nós. Você, na hora que aceitou Jesus, aí Deus disse: tome essa túnica para você vestir. Tome essa túnica. Foi a cada um de nós uma túnica. Eu estou usando aqui uma forma simbólica para vocês entenderem. Então, de quem é a atitude de vestir essa túnica? Minha. Mas eu não posso vestir a túnica por cima das folhas. Eu tenho que tirar as folhas, que é uma veste superficial, que não está cobrindo quase nada,
Eu tenho que tirar as folhas e vestir a veste que Deus me deu. Mas o grande problema, irmão, está numa palavrinha chamada renúncia. Adão, ele não queria vestir túnica, porque se ele quisesse, ele teria feito. Mas ele não fez. Ele esperou Deus fazer. Deus fez. E vestiu eles. Então, o que eu quero que você aprenda nessa noite é o seguinte: é o valor das vestes espirituais. Quando é que eu ainda permaneço com as folhas, com aquelas folhas cozidas? É quando eu estou no evangelho, mas no evangelho não entra em mim, como uma roupa, como uma veste. Paulo usa aqui bem claro, é como o evangelho é como uma veste. Ou você bota ela toda, ou você não usa ela. Não dá para você tomar banho, trocar de roupa e vestir a roupa somente até os peitos. Não, você tem que vestir tudo. Por isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, referente aos costumes que vocês viviam, referente à vida passada que vocês viviam, as práticas, as palavras, os gestos, enfim, tudo aquilo que no passado vocês viviam, eu quero dizer a vocês uma coisa: tire essas vestes velhas, tire. Então, o que é que a palavra de Deus nos ensina? Que desde o Antigo Testamento, nós encontramos pessoas que usavam as vestes como uma forma de protesto no momento de desespero. Nós vemos Jó no capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. O sofrimento de Jó era tão grande que ele rasgou as suas vestes. E naquela época eles faziam isso, quando o desespero era muito grande, a aflição era muito grande, eles rasgavam as suas vestes. Aí Paulo está usando aqui um termo que também pode ser conjecturado como rasgar. Em que sentido? No sentido de não querer mais. Porque se você tirar as vestes velhas, dobrar ela, botar para lavar e depois engomar e botar no fundo da mala, um dia você vai querer voltar para usar. Então você tem que rasgar as vestes velhas, rasgar completamente, queimar elas, para poder vestir vestes novas. Eu vejo aqui, irmãos, um versículo até que eu coloquei aqui, muito interessante aqui, da palavra de Deus, que se encontra lá no livro do profeta Zacarias. Um versículo que nos retrata bem o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Zacarias capítulo 3, versículo de número 4 até o 5, 4 e 5. Zacarias 3, versículo 4 e 5. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Isso aqui é uma visão que Deus deu a Zacarias, do profeta Josué, quando ele foi acusado. As suas vestes estavam sujas, e o Senhor disse: tire essas vestes sujas e ponha vestes novas. Aí o versículo 4, bota aí o versículo 4. Então disse: eis que estava diante deles, tirai essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então veja aqui que a palavra, que o simbolismo de vestes está ligado ao caráter ou à posição da pessoa com Deus.
As vestes de Josué estavam sujas. Algo ele fez de pecaminoso diante do Senhor. E o acusador estava lhe acusando. Então Deus disse: eu vou perdoá-lo. Qual foi a atitude de Deus perdoar? A forma de Deus perdoar: tirou as vestes sujas e deu a ele vestes novas. Aí disse: eis que eu, o Senhor, passo de ti toda a iniquidade. Ou seja, Josué estava purificado. Então, o que Paulo está usando aqui tem sentido. Tem sentido. Porque vestes aqui não está se referindo ao tecido. Vestes aqui está se referindo ao homem interior. Porque no trato passado, na vida preguiça que você vivia quando você não era crente, você tinha todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, todo tipo de imundícia. Você vivia praticando as coisas erradas. Mas agora o Senhor trocou as suas vestes. E essas vestes novas que nós temos hoje, que significa, que a veste aqui significa o novo caráter, simboliza que nós temos que viver em novidade de vida. Não mais na prática passada, mas numa vida nova em Cristo Jesus. Aí a palavra de Deus nos diz aqui, Colossenses capítulo 3, versículo de número 10. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra de Deus. Colossenses 3:10. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo aqui, já na carta aos Colossenses, ele está usando a mesma linguagem que está usando aqui em Efésios. Ele está dizendo que o Senhor nos vestiu com vestes novas, e essas vestes, elas são renovadas para o quê? Conhecimento. Então isso significa o quê? Que a veste aqui também significa a nova maneira de pensar de um crente, que é diferente de quem não é. Um crente, ele tem uma maneira diferente de pensar. A mente dele, ela é renovada a cada dia. As coisas que ele gostava no passado, que era pecaminosa aos olhos de Deus, hoje passa a ser odiadas. A mente dele não é uma lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral. É uma renovação da parte de Deus para uma mente nova. Que segundo, bota aí, irmão, o versículo. Que está projetada, visualizada no passado, no início, do jeito que Deus criou. Amém, irmão? Porque no início, pode botar o versículo aí. Pronto. Então, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que, conforme está escrito aqui, a imagem daquele que o criou. O que é que Deus quer que nós sejamos? O Adão antes da queda. É isso que Deus quer. As vestes que Ele nos veste nos dá a capacidade de termos condição de sermos um cristão como Adão era antes da queda. Ah, pastor, mas isso é impossível. Se fosse impossível, Deus não estava falando sobre isso. Mas pelo contrário, Ele está dizendo que as nossas vestes espirituais, ela nos dá condição de projetarmos uma vida em Cristo da mesma forma que era Adão antes da queda. Então, nós vamos ver aqui ainda o que é que a palavra de Deus diz. Efésios 2:10, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas. Olhe, preste atenção. Deus está retratando aqui, apontando para o início. Somos criações, feituras suas. O que é que diz, pai? Criados em Cristo Jesus. Que está saindo aqui. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, é o resultado dessa nova veste. Como é que eu sei que um crente está revestido da nova veste? Aquela veste que Josué recebeu quando ele foi tirado dele a iniquidade. Como é que eu sei? Porque esse crente, ele passa a viver uma vida nova. O caminho dele não é mais o caminho do passado, como diz a palavra, viver no passado. Não, o caminho dele agora é novo. O mundo vê isso, os amigos veem isso, a família vê isso, todos veem que há algo diferente naquela pessoa. Ela não era assim, ele não era assim não. Eu conheci fulano era desbocado, fulano era imoral, fulano era isso, fulano era aquilo. Mas hoje eu vejo que há uma diferença na vida dessa pessoa. Então isso significa tirar as vestes velhas e vestir de uma veste nova. Amém? Pastor, quem é que faz isso? Quem é que troca essas vestes? É o Espírito Santo em nós e nós no Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha dentro, com aquilo que eu não posso fazer, ele faz. Mas aquilo que eu posso fazer, quem tem que fazer sou eu. Como é que Deus vai tirar uma veste velha minha? Eu era um cara que gostava muito de bebida. Eu vivia nas farras, passava a noite nas farras, um exemplo. Aí agora eu sou um cristão. Aí no dia de domingo, em vez de eu vir para a igreja, eu vou para um aniversário de um amigo meu que não é crente, onde só tem bebida, cerveja, dreia, cachaça, tem tudo lá. Aí tá eu lá no meio deles. Aí, que exemplo é que eu estou dando? Como é que eu posso dizer, não, eu vou conseguir resistir o mal? Como? Se eu não estou fazendo a minha parte. Jesus me libertou, Jesus me tirou do vício, mas eu estou coabitando com a coisa errada, onde a Bíblia diz, não se projete na roda dos escarnecedores, não sente na roda dos escarnecedores. Então eu tenho que fazer a minha parte. Tem coisa que sou eu que tenho que fazer, não é do Espírito Santo de Deus me impedir de eu chegar lá, furar o pneu do meu carro, ou acontecer algum acidente para eu não chegar lá na festa, para eu dizer assim, Jesus me livrou. Não, eu é que tenho que dizer, meu amigo, olha, gosto muito de você, amanhã eu passo aí na sua casa e deixo o meu presente, porque não é pecado você ter amigo que não é crente, não. Seu amigo está aniversariando, você sabe que lá não é uma festa evangélica, é uma festa onde está lá o pessoal tudo bebendo, músicas que não são cristãs, está todo mundo. Então você não vai coabitar, participar daquilo ali. Você vai, antes do aniversário, vai na casa dele, chega lá, dá um abraço nele, deseja muitos anos de vida, dá o seu presente e diz, olha, meu amigo, eu não vou vir para a sua festa, você sabe que eu sou evangélico, e o ambiente não é um ambiente para pessoas evangélicas. Você vai confraternizar com seus amigos que não são evangélicos. E eu respeito isso. E eu queria que você entendesse. Não, meu irmão, tudo bem, beleza. Essa pessoa você vai ganhar a autoestima dessa pessoa. Mas você vai para o meio lá do evento. Aí está lá você, lá batendo perninha também, né? Se alegrando com o que está lá, a música lá tocando em você. Então, o povo que vai olhar para você vai dizer assim, gente, esse cara não é crente não? É. E o que é que ele está fazendo aqui sentado na mesa que só tem cerveja aqui? Só tem dreia, bebida aqui, o pessoal tudo bebendo aqui. E ele no meio? Que crente mais sem futuro? É assim que diz ou não é? Então, é nisso que eu falo. Tem coisas que sou eu que tenho que fazer. E tem coisas que é o Espírito Santo que faz. Isto é trocar as vestes. Aí o apóstolo Paulo, ainda escrevendo lá, melhor dizendo, Isaías, profeta Isaías, escrevendo no capítulo 61, versículo 10. Capítulo 61, versículo 10, ele diz assim: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus,
porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como noiva que se enfeita com as suas joias. Que coisa linda! Eu passava o dia todinho, à noite, só lendo isso aqui. Essa coisa gloriosa que Deus fez por mim, que eu não podia fazer. Eu não podia jogar fora aquele avental de folhas, por mais que eu quisesse. Eu não faria porque a minha natureza estava manchada pelo pecado e pela minha natureza eu permanecia a vida toda com folhas. Mas o Senhor disse: não, Antônio, com essas folhas você não entra no meu reino. Eu vou te vestir com veste de salvação. E matou os animais e deu-me uma túnica de pele, referindo-se a Cristo. Foi lá na cruz e morreu como Cordeiro de Deus, para que eu tivesse hoje vestes de salvação. Aleluia. Isso aqui é um Deus maravilhoso. Agora ele fez isso obrigado por quem? Que ele é soberano. Por que ele fez isso? Porque eu sou melhor? Porque eu sou bom? Porque eu sou Antônio? Não, ele fez porque ele me amou incondicionalmente. Ele fez isso porque ele quis. Então, amado, o que é que nós temos hoje? Folha? Não, nós estamos vestidos com vestes de salvação. E retratando o que a palavra de Deus diz, nós vemos aqui a primeira vestes que a gente pode mencionar na Bíblia, que é a veste da salvação. Ou seja, você não pode ser salvo pela metade. Não, irmão, eu sou meio salvo. Não, irmão, eu sou 80% salvo. Não, ou você é salvo todo, ou você não é. Uma pessoa não está vestida se ela pegar uma camisa e botar só até aqui. Está vestida? Deixar a barriga toda de fora e ir na rua? Não, ela está vestida se ela tiver somente com as roupas íntimas? Não, ela está seminua, não está nua, mas está seminua. Só está vestido se tiver com a camisa completa, tiver de calça, bem, aí está vestido. Então a salvação não é metade. Ou você é salvo ou você não é. Ou você está vestido ou você está nu. Não tem metade. Então o que é que Paulo está dizendo? Despoje-se, tire essas roupas sujas, vista-se de uma veste nova de salvação, para que você possa bater no peito e dizer: eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter, essa convicção da nossa salvação. Nós não estamos sendo crente para brincar de evangelho, para brincar de religião. Nós não estamos aqui perdendo tempo, não. Nós estamos aqui porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a segunda salvação, a segunda vestes que eu vejo aqui, foi o texto que nós lemos, Zacarias 3, 4 e 5. Aonde a veste do sumo sacerdote Josué foi trocada. Isso quer dizer vestes de purificação. Primeiro Isaías fala de veste de salvação. Agora Zacarias está falando que existe a veste de purificação. Isso significa que ninguém com vestes velhas, suja, entra no reino do céu. Você tem que largar, tem que tirar. Tem que perder esse costume de viver uma vida dupla dentro do evangelho. Ou você é crente ou você não é. Uma hora você está dando glória, outra hora está falando palavrão. Uma hora está dizendo que Jesus é bom, outra hora está esculhambando. Uma hora você está orando, outra hora você está cantando as coisas do mundo, falando coisa que não deve, que não agrada a Deus. Que tipo de cristão você é, afinal? Você está vestido ou não está vestido? O que tu está fazendo? Perdendo teu tempo do evangelho. Ah, mas então quer dizer que não tem jeito? Tem. Quando a gente quer, tem jeito. Porque a palavra despojar, a palavra revestir, tudo diz respeito às nossas atitudes. Você está entendendo, irmão? Não jogue para cima. Eu vejo tantas pessoas das redes sociais que eu fico pensando assim: o que é que passa na cabeça desse povo? O que é que esses pastores estão ensinando?
Eles estão ensinando um evangelho superficial, que você pode ser cristão, salvo, mas também você pode participar do mundo. Você pode estar vestido de salvação, mas não é obrigado você estar vestido de purificação. Ou seja, tantos dizendo que são salvos, aí alguém diz assim, mas a gente não pode julgar. O que é julgar? Julgar é você levantar uma acusação contra alguém sem fundamento nenhum. Mas quando a pessoa está publicando o seu pecado, é julgar o quê? O que significa julgar isso? Porque se a pessoa é cristã, viva como cristão. Amém, irmão? Vocês estão compreendendo o que Deus está nos ensinando? Então veja bem. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. Vamos ler o que é que diz a palavra de Deus. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos e disse: aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e voltou a Ramá. Essa aqui, nós estamos analisando os tipos de vestes. Primeiro vimos a veste da purificação, da salvação. Depois a veste da purificação. Agora as vestes da unção. Davi precisava ser ungido primeiro, para depois reinar. Esse depois, Deus permitiu muitas coisas acontecerem na vida de Davi, para provar a Davi e saber se realmente Davi era um homem vestido de unção. Mas uma coisa Davi tinha diferente dos outros, porque naquela época o Espírito Santo só vinha sobre sacerdote, profeta e rei. E nesse momento diz a palavra, e se apoderou o Espírito do Senhor de Davi. Então, engraçado é que naquela época, o Espírito Santo, para se apoderar de alguém, o cara tinha que ter um privilégio. Porque ou ele era um sacerdote, ou um profeta, ou um rei. Fora isso, acabou, meu filho. E hoje não. O Espírito está sobre todos os crentes. Esse mesmo Espírito que estava na vida de Davi, está sobre as nossas vidas. Nós recebemos ele na hora da conversão. Agora, para que esse Espírito Santo entrou em Davi? Ele falou em língua? Não. Ele pulou? Não. Ele entregou mistério aqui? Não. Mas por que ele precisava com o Espírito Santo? Porque o processo que ele iria passar, somente com o Espírito Santo, ele seria vencedor. Então, a mesma coisa Deus está fazendo conosco. O Senhor nos chamou do mundo, nos trouxe, nos deu o seu Espírito, agora vem o processo. Porque Davi não saiu daqui e foi reinar. Ele ainda passou anos sendo perseguido por Saul. Teve oportunidade de matar Saul e não matou. Esperou com paciência o processo da prova para poder sentar no trono. Então, isso retrata para nós o seguinte: Deus, ele tem um trono para nós, está preparado na glória. Mas antes de chegar lá, você vai ter que trabalhar com o Espírito Santo do seu lado para poder vencer todas as investidas de Satanás. Porque o que o diabo quer fazer é tirar você do caminho, é tirar você do evangelho. Ele fica puxando, botando coisas na sua cabeça até conseguir lhe derrubar. Você está pensando que o diabo é besta? Eu não entendo, irmão. Talvez eu acho que é porque eu nunca preguei aqui sobre Satanás. Porque tem gente que diz assim, rapaz, tem pastor que só fala do diabo, do diabo, do diabo. Mas Satanás é um inimigo nosso. Ele não é inimigo de Deus, porque ele não compete com Deus. Ninguém compete com Deus. Deus é soberano. E agora ele é o nosso inimigo e nosso adversário. O que é um adversário? É alguém que compete lado a lado com você.
existe um prêmio, e o seu adversário vai competir ao seu lado para vencer você. E para isso Satanás é um adversário, ele é muito, posso dizer assim, ele é muito ceboso, porque ele usa todo tipo de artifício para lhe derrubar. Porque ele sabe, ele viu as coroas preparadas para os santos, ele viu. Não foi uma coisa que disseram para ele: olha, Satanás, tem um bocado de coroa no céu. Ele andava lá, porque a Nova Jerusalém, aonde os crentes vão habitar, ela foi criada desde a fundação do mundo. Então, antes da queda, ele já via isso aí. Ele sabe que tem uma cidade de ouro, ele sabe que tem as coroas, ele sabe que tudo que está na Bíblia é a verdade. Só que ele não tem como impedir que isso aconteça. Mas ele pode induzir alguns crentes que raciocinam com a carne a não prosseguir na caminhada. E para isso, ele vai usar tudo que ele puder. Eu já vi gente dizer assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por fulano, que fulano está tão fraco, pastor. Às vezes nem quer vir para a igreja, não tem força. Quer que o senhor ore, irmão, só que eu vou logo lhe adiantar: não vai resultar não, porque o desejo está na pessoa. Na pessoa. E quando o desejo está na pessoa, não tem oração no mundo que dê jeito não. Nem que Deus bote num leito de hospital, a pessoa ainda não aceita, porque o coração está assim, ó. E aí, pastor, qual é a solução? Eu não sei. Eu não vou nem dizer, para depois a pessoa não dizer que eu estou jogando indireta para alguém. Mas eu só lhe digo uma coisa: tenha cuidado. Porque quem tem o Espírito de Deus ama as coisas de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não troca as coisas de Deus por nada. Por nada. Um crente que tem o Espírito de Deus, quando chega um dia como hoje, ele fica doido, agoniado, dá 4 horas da tarde já fica doido para vir embora para a igreja. Eu quero glorificar, eu quero louvar, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero estar onde Deus está, eu quero ir. Mas tem outros que não faz nem questão de vir. Então, tenha cuidado, porque isso são sinais de esfriamento espiritual que podem endurecer seu coração, ó. E depois que você aparecer lá no Hades, você vai saber por que está lá. Então eu sou uma pessoa, irmão, que eu aprendi assim. Eu aprendi assim. Deus em primeiro lugar. Deus. Tudo o que me faz impedir chegar a Ele, na minha visão, é do diabo. E eu vou fazer vontade do diabo, é? Preguiça é do diabo. Eu estou com uma preguiça tão grande hoje de ir para a igreja. Mas pai, é tão pertinho, mas sei lá, a moleza. Agora, se for para fazer alguma coisa que é do mundo, da carne, aí pronto. Eu vou lhe dar só um exemplo. Eu tenho certeza aqui. Cada um se analise. Quantas horas você passa na internet por dia? E quantas horas você passa orando? Não é? Aí você vai, avalie só isso aí. Quantas horas do teu dia você passa cuidando de serviços materiais para ganhar dinheiro? Porque você tem que trabalhar. Quantas horas você trabalha para Deus? Começa por aí. Quando nós começamos a priorizar as coisas da terra acima das do céu, então nossa natureza é da natureza do homem se inclinar por aquilo que ele mais se dedica. Por isso que Jesus disse: não podemos servir a dois. Aí ele diz assim: ou se apegará a um e abandonará o outro, ou se afeiçoará àquele e desprezará o outro. Então, se Jesus disse que não pode, eu não posso servir a Deus e ao mundo. Ou sirvo a Deus e sirvo o mundo. Aí tem gente que acha que servir o mundo é viver no pecado. É não, irmão. Quando você começa a deixar que as coisas de Deus fiquem em segundo plano,
na sua vida, você já está desprezando as coisas de Deus. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Crente tem que pagar preço mesmo. A vida do crente é de sacrifício. Se fosse pela minha vontade, eu não tinha vindo para o culto. Mas eu vou, Satanás, porque eu não estou para adorar homem, não. Eu estou para adorar o meu Deus. Eu passei a semana todinha respirando porque Ele me deu ar. Eu passei a semana todinha trabalhando porque Ele me deu força. Eu passei a semana todinha vivo porque Ele me conservou. Então eu vou, Satanás, louvar e glorificar o meu Deus. É isso aí. Ou a gente vai deixar que esse desejo nasça em nosso coração, quando a gente tiver com um tubo agarrado na boca aqui, cheio de esparadrapo, lá deitado e só pit, pit, pit. Aí eu vejo o crente dizer assim: eu fui visitar o irmão fulano, e ele pegou na minha mão e disse: ô irmã, tenho tanta saudade da igreja. Oh meu Deus, às vezes eu olho para o relógio aqui do hospital, vejo 7 horas. Aí eu penso assim: meu Deus, está lá um culto, uma benção, e eu aqui. Você vai esperar para isso? Vai esperar isso acontecer? Quanto tem a vida, irmão? Quanto você tem vida? Deus te dá condição, Deus te dá saúde. Por enquanto, tu já era para estar internado no hospital, tu já era para estar morto, mas Deus está te conservando em vivo. Para quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer ouvir você. Aí tem gente que diz assim: mas eu vou para a igreja, pastor, eu fico lá calado. E você vem prestar culto a mim? Você vem prestar culto a Deus. Teu culto é para Deus, não é para mim não. Tudo que tu fizer aqui dentro não vai me privilegiar, nem me exaltar não. Tu está exaltando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Culto não é para homem, culto é para Deus. Nós não estamos aqui na igreja somente para preencher um currículo, somente para mostrar ao pastor que a gente veio, somente para dizer: olha, estou aqui, viu, para depois ninguém dizer que eu estou desviado. Não, venha para a igreja para adorar, para louvar, para glorificar e para dizer: obrigado, Senhor, por mais uma. Porque, meu irmão, você vai me perdoar, mas olhe, eu posso morrer ralado, queimado, torrado, eu ainda não pago o que Deus faz por mim. Eu passei, foi uma semana, gente, de domingo passado para cá, uma semana, com saúde, não senti uma dor de cabeça, não senti uma dor nas costas. Eu vejo, é porque a irmã não está aqui hoje, mas tem uma irmã aqui, olha, que anda chegando assim, dura, não pode fazer nada, pastor. Aí quando eu começo a lavar uma louça dentro de casa, minha irmã começa a adormecer, a coluna travada, e eu, ó, viajei para Guarabira de moto, visitar minha irmã, porque é a irmã mais longe que eu tenho e a mais velha. Pra gente é como se fosse uma mãe, e a bichinha lá fica sozinha, ela fica tão feliz quando a gente vai lá. Ela diz: ô meu irmão, eu gosto tanto quando você vem pra cá, porque se depender dos meus filhos aqui, ó, tchau, vem uma vez perdida, os filhos moram tudo lá, é uma vez perdida. Aí eu vou sempre lá. Voltei para Alagoa Grande, fui deixar lá umas fraldas para uma irmãzinha lá que vai ganhar neném, que estava pedindo uma ajuda. E estou aqui. Quem foi que me trouxe? Fui eu? A minha experiência de piloto de moto? A mão de Deus me guardou, gente. Aí eu não vou agradecer a Ele, eu não vou louvar a Ele. Ele não quer nada meu não, Ele não quer meu dinheiro, Ele não quer minhas vestes, Ele não quer nada meu. Ele só quer uma coisa: Antônio, me ama, me serve, Antônio, me dá glória, é só o que eu quero. Então tem gente que é muito mal agradecido, irmão. Acha que está vivo porque é experiente, porque é 10 anos, porque... Não, irmão, nós estamos de pé porque o Senhor tem nos guardado. Aí hoje de manhã, quando eu abri o Facebook, o internet lá, aí estava lá a notícia: o camarada na estrada lá perto do sertão, lá perto de Patos, não lembro, deixou o vidro do carro aberto. Aí entrou um mosquito, bateu mesmo no rosto dele, ele se estalhou assim, deu de frente com outro carro, morreu 2. Já abri de novo aqui na estrada que vai para Natal, a dublô virou, morreu, não morreu não, a mulher perdeu, foi o braço, torou o braço da mulher. Pelo amor de Deus, gente, como é que você vê todo dia essas coisas acontecendo e você está vivo, teus filhos estão vivos, está
tudo na paz. Ah, porque eu estou liso. Mas está de pé, tu está vivo. Amanhã é outro dia. Sabe o que é que mais entristece Deus? Não é o ímpio pecando não, se prostituindo, fazendo o que não presta não. É o crente mal agradecido. É o crente que recebe todo dia as bênçãos de Deus. Bênção sobre bênção. Deus cuida de você de dia e de noite. Quando você dorme, você morre. Quando você dorme, você morre. Você não sabe o que pode acontecer. A casa pode pegar fogo, como aconteceu com uma senhora, me parece que em Campina Grande. A bichinha estava lá, a outra correu, deu tempo de correr e ela não deu tempo, porque não podia se levantar. Morreu queimada em cima da cama. Chegou lá, estava só o torrão lá. Então Deus tem te dado vitória, irmão. Não venha para o culto porque você tem uma obrigação de membro, não. Venha porque Deus tem sido benéfico contigo. A misericórdia de Deus tem sido grande contigo. O livramento de Deus tem sido todo dia. Eu vinha lá do Parque do Sol hoje. Chegou aqui nessa rua aqui atrás. Uma criança meio da rua. Ainda bem que não vinha carro dando para cá. Eu fui só reduzir a velocidade, baixei para 30. Aí a mãe pegou. Quer dizer, para eles ali, aquilo ali foi: menina, tu tá doida, não tá vendo essa menina não. Poderia fazer o quê? Ô Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por não ter vindo um ônibus, por não ter vindo um motoqueiro doido, ou por não ter vindo. Muito obrigado. O ser humano é muito ingrato, gente. Olha, irmão, eu quero só encerrar aqui dizendo uma coisa. Nada que você faça acrescenta a sua vida na terra. Nada. Jesus disse assim: qual de vocês que por mais sábio ou tenha força, pode acrescentar 1 centímetro da sua altura? Ou qual de vocês, por mais sábio que seja, pode transformar um fio branco num preto? Sabe o que é que ele quer dizer com isso? Eu duvido o cabo retardar a velhice. Pode usar botox, pode usar pintura, pode esticar, pode fazer o que você quiser, mas a velhice ninguém retarda. Ela mata você de dentro para fora, mas você morre. Aí sabe o que é que Deus quer dizer com isso? Ele é quem dá a vida, Ele é quem preserva a vida, Ele é quem conserva a vida, Ele é quem nos dá a vida. E sabe o que é que Ele merece com isso? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sirva a Deus por isso. Eu sei que até em certo ponto eu estou errado. Eu estou querendo que você faça uma troca, né? Deus me dá uma vida boa e eu sirvo a Ele. Você pode estar pensando dessa forma, mas não pensa assim não. Pense da seguinte forma: eu faço porque primeiro Ele fez por mim. Eu não preciso que Deus faça nada por mim para que eu o glorifique. O senhor sabe qual a maior gratidão que um crente pode dar a Deus? É a sua vida. Sirva a Ele, sirva a Deus. Não pense que você tem o poder de preservar nada e nem tem força para nada. Eu lembro que a irmã Analice, ela era daqui do nosso ministério. Mas quando ela foi fazer a cirurgia do coração, porque abriram ela daqui, ó, até aqui embaixo. Aí os médicos pegaram aquelas garras de ferro, serraram as costelas dela e abriram para poder fazer a cirurgia do coração. Quando terminou, eles pegaram um fio de aço e fizeram a corrente aqui, ó, traçando de um lado para o outro, para juntar essa caixa torácica aqui, né? As costelas, para ela voltar de novo, porque foi serrada. Para voltar, fizeram um emaranhado de nylon, assim, ó, de aço, fio de aço, e botaram um stand no coração dela. O stand é o tipo uma pecinha que bota na veia e ele faz isso, ele abre, que é para a veia poder liberar o sangue. Quando ela está muito engordurada, aí eles botam aquilo lá, aí ele entra dentro na gordura e abre. Aí abre a veia para ela poder circular. E ela sabia que essa cirurgia é de risco. Pode entrar e pode não voltar mais. E na hora que ela estava entrando lá, e a gente dizia: irmã, creia que Deus vai tomar conta. Aí eu vejo como pequeno e insignificante nós somos.
Porque na hora que o médico dá aquela anestesia, você tá morto. Você pode nem voltar mais. Aí eu pergunto, naquela hora da cirurgia, da injeção que você apaga, alguém pensa assim: Jesus, me perdoa, Senhor, todos os meus pecados, meus erros. Jesus, se eu não voltar mais, me receba no teu reino. Será que a pessoa pensa nisso? Então, eu comparo a vida da gente como aquilo ali, irmão. Depois que você recebe aquela anestesia. O irmão Clebinho, não sei se ele passou por esse processo. Acabou o mundo. Você não sabe se vai voltar. Você só sabe realmente que está vivo quando o efeito passa, que você acorda. Oh, Jesus, graças a Deus eu estou vivo. Mas enquanto isso, você está num mundo neutro entre a vida e a morte. Mas cada um que volta, é Deus que permite mais uma chance. Então, irmão, lembre de uma coisa: na hora que você acorda, eu boto assim para você entender. Na hora que você acorda, Deus já faz assim com a mão em cima de você, ó. Para onde você vai, Ele está ali, ó. Se você chegar à noite e deitar na tua cama tranquilo, pode dizer: obrigado, Senhor, porque a tua mão me guiou. E ainda tem a noite, né? Ainda tem a noite. Porque do jeito que está a violência, a gente não está seguro em canto nenhum. Hoje eu estava vendo uma irmã chorando, porque tomaram o carro dela de assalto, a caminhoneta dela, e arrombaram uma loja, esculhambaram o carro. E ela dizendo: e agora, o que é que eu vou fazer? Preciso do carro para trabalhar e o carro não presta para quase nada, que detonaram o carro dela. Então, você tem seu carrinho, eu tenho minha moto. Jesus tem nos dado tanto livramento. Jesus tem nos dado, mas eu não tenho carro, nem tenho moto. Mas você anda a pé, daqui para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, para todo canto que você vai, você está na mão de Deus, gente. Porque a gente nunca sabe o nosso dia. A mulher foi para o mercado central com o marido fazer feira. Eu acho que ela já deixou em casa de toda a gente. Eu vou no mercado central com o João, e quando voltar, já vou preparar a galinha já para a gente comer, talvez um churrasco, sei lá, alguma coisa. E ela foi tão inocente, e a mulher voltou para casa no caixão. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, pelo amor de Deus, não seja ingrato a Deus, não. Agradeça a Deus por cada minuto da tua vida. Se tu está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, uma coisa eu sei: Deus permite as lutas, não é para matar a gente, não. É somente para nos equilibrar. Porque se a gente viver só na bênção, aí nós vamos esquecer de Deus. Aí tem momento que a gente tem que passar por uma lutinha, mas Deus tem sustentado você até aqui. Ele não tem deixado faltar nada. Por mais falho que sejamos, Ele tem nos dado socorro. Então, revista-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem que está dentro de nós, ele foi criado por Deus através da justiça e da santidade. Não queira ser melhor do que ninguém, seja você. Se tem falha, é você. Se tem erro, é você. Mas uma coisa eu digo: nunca seja ingrato nem ingrata com Deus, nunca. Sirva a Ele por amor, sirva a Ele de coração, passe por cima de qualquer coisa. Eu vim ali, né? O irmão Antônio vinha caminhando a pé, né? Mora lá, sozinho a pé. Deus te dê muita vitória, viu, irmão Antônio? Deus te dê muita saúde, viu? Não é só ele não, outros também, que paga preço. Tem a mãe do irmão Clebinho, e tem a irmãzinha ali. Tem tantos outros aqui, que só Deus sabe como é que você vem. Mas você está pensando que Deus está esquecido, é? Você pensa que tudo que você está passando, as passadas que você dá, você está pensando que está esquecido a Deus? Cada uma está sendo contada e anotada. E pode ter certeza que haverá recompensa para você um dia. Vai chegar o momento que você vai dizer: Jesus, me ajude. Ele toma.
Aí você vai achar que aquilo dali é mérito, vai achar que aquilo dali foi porque você orou. Não, é resposta do teu sacrifício. Porque uma coisa eu te digo: a cruz de Jesus não simbolizou para ele desgraça e nem castigo, mas triunfo e vitória, porque ele está sentado à direita de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos de pé orar ao Senhor nesse momento. Vamos apresentar a Deus agora a nossa gratidão. Vamos pedir perdão a Deus. Não é dos nossos pecados não, gente. Eu vejo tanto crente dizendo: Senhor, perdoa meus pecados. Você anda pecando, é? Você anda na prática do pecado? Eu creio que não. Sabe o que é que você tem que pedir a Deus perdão? É pela ingratidão. É pelas vezes que a gente passa batido, não é? Reclamando. Para reclamar nós somos espertos, né? Misericórdia. Pense, olha a língua, né? Tem gente que quando morrer vai 2 caixões. Acho que já tem por aí, né? É um caixão em cima, um caixão, e em cima da tampa tem um caixão para criança de 10 anos, que é para botar um buraco assim, que é para pegar a língua do cabo, esticar e botar dentro do caixão de cima. Porque para falar, para reclamar, é só estar passando luta, mas para agradecer é muito difícil. Então vamos pedir perdão a Deus por as vezes que a gente passa batido, né? Poderíamos parar um pouco assim, olhar para a janela da nossa casa de manhã e dizer: ó Senhor, muito obrigado pela noite. Quantos passaram a noite no Laureano, gritando de dor, sendo comido por um câncer, e eu dormi tão tranquilo, Senhor, parecia até que eu estava no paraíso. Parecia que o Senhor estava pegando nos braços e fazendo assim, ó, me balançando. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. Pelos livramentos quando saímos para o trabalho. O livramento quando estamos no trabalho. Livramento quando voltamos do trabalho. Livramento para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos esposos. Ó Deus, para os nossos parentes. Muitas das vezes nem merecemos, porque somos falhos, ingratos. Mas o Senhor tem permanecido fiel e tem nos dado grandes vitórias. Ajuda-nos para que possamos permanecer vestidos com essas vestes espirituais, possamos estar diante da tua presença. Oh meu Pai, eu sei que tem hora que dá vontade, Senhor, de desistir, de largar tudo, de cair fora, mas sabemos, ó Deus, que contigo é muito melhor. Oh meu Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por todas as coisas que tu tens feito por nós, pelo ar que respiramos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, apesar de ainda estarmos na pandemia, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem aberto porta, nós temos nos alimentado todo dia, Senhor, às vezes, Senhor, comendo carne, às vezes comendo ovos, às vezes sardinha, mas nós estamos felizes, porque o Senhor tem nos dado saúde. Oh Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pela salvação, pelas vestes de salvação que o Senhor nos vestiu, aleluia. Para isso foi preciso o Senhor sacrificar o seu Filho para nos vestir de veste de salvação, veste de pureza, e eu te agradeço por isso, porque eu não merecia, Senhor, mas a tua misericórdia foi maior. Pai querido, eu te agradeço por mais essa semana que se inicia hoje, que o Senhor possa continuar nos guardando, possa continuar nos ajudando. Desperta teu povo para te servir, para te adorar, para fazer, ó Deus, segundo a tua vontade. Toma nas tuas mãos os teus filhos, em nome de Jesus, amém.